Olá, o Sindepres Entrevista desta semana vai conversar com o deputado estadual Davi Zaia. Nós estamos no gabinete dele na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente vai falar um pouco sobre suas ações, projetos, crise econômica, ajuste fiscal, desemprego, entre outros assuntos. Deputado, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa também. É um prazer falar com todos que estão nos assistindo e participar aqui do Sindepres Notícias. Ok, muito bom. Deputado, para a gente começar aqui essa nossa conversa, é importante que o senhor faça uma apresentação, contar um pouquinho da sua trajetória política, ou seja, falar aí do trabalho enquanto secretário de Estado, foram 2 vezes, essa caminhada aí enquanto deputado estadual. Bem, eu sou bancário, né? Comecei a minha vida toda como funcionário do Banco Nossa Caixa, e depois presidente do Sindicato dos Bancários de Campinas e presidente da Federação dos Bancários do Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em 2006, consegui meu primeiro mandato de deputado estadual, fui reeleito em 2010 e reeleito novamente em 2014. E nesse período, logo depois de 2010, quando eu tinha sido reeleito para deputado estadual, o governador Geraldo Alckmin me convidou para ser secretário do Trabalho aqui do Estado. Então fiquei 1 ano e 2 meses como secretário do Trabalho e logo em seguida o governador me convidou para ocupar a Secretaria de Gestão Pública, onde tive oportunidade também de ficar então 2 anos como secretário de Gestão Pública do Estado e desenvolver todo o trabalho de ampliação do Poupa Tempo, do Acesso a São Paulo, que são os programas que estão na Secretaria. Perfeito. Além disso, o senhor também é presidente estadual do PPS, secretário... presidente estadual do PPS e secretário nacional do partido. Né? Então tenho também essa função de coordenar o partido nos vários estados e aqui em São Paulo. Ou seja, tem muito trabalho, né? Bastante trabalho. Então tá bom. Vamos começar falando aqui da atuação do senhor dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? O senhor é presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos. O que vem a ser exatamente essa comissão? Quais são as responsabilidades dessa comissão, por exemplo? O Estado de São Paulo hoje tem constituída, né, a região metropolitana aqui da capital, que é todos os municípios aqui do entorno, a região metropolitana da Baixada Santista, que são 9 municípios, a região metropolitana de Campinas, já consolidada, e agora, mais recentemente, a região metropolitana do Vale do Paraíba e a região metropolitana de Sorocaba. A ideia das regiões metropolitanas é poder ter ações institucionais e políticas que atendam né, a esses municípios que, pelo fato de terem uma realidade muito próxima, muitos fazem, as próprias cidades já fazem divisa, né, estão conurbados, você nem percebe às vezes quando passou de um município para outro. Então há necessidade de cada vez mais ações conjuntas. Né? Inicialmente essas ações eram pensadas na área do transporte, né? Mas hoje cada vez mais tem que se pensar isso na área da saúde, né? Você não vai ter um hospital em cada município, então você precisa cada vez mais interligar essas ações. Então, junto com as regiões metropolitanas, você tem as agências de desenvolvimento que procuram levantar aquilo que é comum, né, nos diversos municípios e implementar ações para que essas demandas possam ser atendidas. E nós aqui na Assembleia Legislativa, nessa comissão, temos a tarefa de analisar os projetos que porventura sejam apresentados pelos deputados que tratam das questões metropolitanas e ao mesmo tempo poder fomentar aqui junto aos deputados o debate dessas questões no sentido de desenvolver. Lembrando que 65%, quase 70% da população do Estado está e mora nessas regiões metropolitanas. Perfeito. Além desse trabalho, o senhor também coordena 2 frentes aqui na Assembleia, né? Que é a Frente Parlamentar de Apoio à Extensão, né? E eu queria que o senhor falasse, inclusive, quais são assim, os principais problemas e desafios, né, dentro dessa área aqui também. Bem, as frentes aqui da Assembleia, né, elas são uma forma de juntar os deputados em torno de determinados temas. Então a extensão rural, ela é fundamental. O Estado de São Paulo é um estado bastante desenvolvido, né, conhecido pela sua indústria, conhecido pelo seu comércio, que é pujante,
mas também o estado de São Paulo é um estado forte na agricultura. Né? Nós somos o maior produtor de laranja, né? O maior produtor hoje de seringueira, embora muita gente da borracha, né? Da seringueira, muita gente não sabe, a gente pensa que é na Amazônia ainda, mas é aqui em São Paulo. Tem uma forte produção de fruticultura, né? Cana-de-açúcar. Então, o estado, embora não seja o maior estado do Brasil, em termos de extensão territorial, tem também uma forte agricultura. E tem também, né, muitos pequenos agricultores, né, atuando no estado. Então, a extensão rural, né, é o trabalho que precisa ser feito através dos técnicos da CAT, né, do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, porque o estado também possui muita pesquisa, muito desenvolvimento em ciência, em tecnologia, para ajudar a melhorar a produção agrícola do estado. E a extensão rural trata de como fazer esse conhecimento, essas novas tecnologias, né, essas pesquisas com novos produtos, novas formas de produzir, chegue também ao pequeno produtor. Então, os técnicos responsáveis pela extensão rural é que fazem esse trabalho. E a nossa frente, ela tem, portanto, apoiar essa iniciativa, porque ela é importante para que também os pequenos agricultores tenham acesso a esses conhecimentos de ponta que propiciem que eles produzam com mais eficiência, com mais qualidade e tenham com isso mais renda e uma melhor qualidade de vida. Ok, muito bom. Em relação ao trabalho, deputado, da Frente Parlamentar do Cooperativismo Paulista, eu queria também que o senhor explicasse um pouquinho sobre como funciona esse trabalho, né? E aí aproveitar a oportunidade de falar de um recente projeto do senhor que virou lei também em 2015 dentro dessa área. O cooperativismo é uma outra alternativa importante, né, para aquelas pessoas que têm pequenos negócios poderem ter algum peso econômico. Né? Então, quem tem grandes empresas, né, se vira sozinho. Quem tem pequenos negócios, se puder cooperar, pode caminhar melhor. Então, nós temos apoiado também, incentivado o cooperativismo. Hoje tem o cooperativismo de crédito, que é muito importante, tem cooperativismo agrícola. São vários setores, Você né? tem cooperativas médicas, tem cooperativas de ensino, tem cooperativas de produção, então são vários setores. E no cooperativismo de crédito, nós aprovamos uma legislação que permite que as cooperativas de servidor público possam fazer o empréstimo consignado, concorrendo com isso com os bancos. As cooperativas emprestam com juro mais barato do que os bancos, mas elas não tinham oportunidade de fazer o consignado. Então as cooperativas que são dos próprios servidores públicos agora passam a poder fazer, com a lei que aprovamos aqui, também o empréstimo consignado ao servidor. E qual foi exatamente a alteração colocada dentro desse projeto para essa mudança, deputado? Nós tínhamos uma legislação anterior que obrigava que a cooperativa, para poder ter acesso ao código do consignado, ela precisaria ter pelo menos 70 mil associados. Né? E nenhuma das cooperativas tem esse número. Né? Então nós abrimos isso para que todas as cooperativas, desde que estejam constituídas e registradas no Banco Central, como manda a legislação, possam operar nessa modalidade. Mas sem esse limite agora de associados? Sem esse limite. Sem esse critério, né? Deputado, aproveitando que a gente está falando de cooperativismo, né? Eu acho que é um tema bem interessante para ser discutido nesse momento de crise. O senhor enxerga a questão do cooperativismo como uma solução, uma alternativa, um plano B nesse momento de crise para a economia? Na verdade, acho assim, um plano B ele não chega a ser. Né? O cooperativismo é importante, eu acho que ele é uma alternativa tanto para os trabalhadores como para quem tem pequenos negócios, né? Encontrar uma forma de buscar renda, né? Mas a alternativa mesmo para o país é o país voltar a crescer. Né? Se o país não retomar o crescimento econômico, se a gente não tiver a expansão das diversas atividades, né? Nós não vamos, com nenhuma atividade isolada, resolver o problema do país e dos trabalhadores. Nós vamos encontrar, talvez, paliativos, né? Mas não vamos encontrar uma solução. A solução é o país voltar a crescer. Ok, tá ótimo. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas.
São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na Colônia de Férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Estamos de volta, direto do gabinete do deputado estadual da Visaia, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente está falando um pouco sobre as ações do deputado aqui na Assembleia, falar um pouquinho sobre o cenário econômico do país, enfim, vamos conversar aqui sobre vários assuntos. Deputado, agora um assunto bem delicado, né, que a sociedade brasileira está vivendo, e eu quero que o deputado fale um pouco sobre essa questão, especialmente pela sua experiência enquanto secretário estadual do trabalho aqui em São Paulo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do desemprego no Brasil nesse momento. Então a gente tem números, por exemplo, no Brasil uma estatística de já mais de 9 milhões de brasileiros desempregados, em São Paulo quase 2 milhões. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. Essa é a grande preocupação de todos nós, né, que estamos na política, e tenho certeza de todos os brasileiros hoje, né, qualquer pesquisa vai apontar aí a questão do emprego e do desemprego como a principal preocupação. Fruto dos desarranjos econômicos que o país passou. Né? Hoje nós temos, infelizmente, né, um governo que não consegue apontar um rumo para o país. A economia deixou de crescer em 2014 e em 2015 andou para trás, 2016 vai no mesmo caminho, e tudo isso, a consequência tem sido o desemprego. Então, essa questão tem sido buscada, né, em enfrentamento dela com vários mecanismos, que são sempre mecanismos de buscar paliativos, vamos chamar. Então o governo federal lançou um programa que as empresas podem reduzir, né, a jornada, com isso reduz também parte do salário, mas esse programa ele consegue só ser aplicado para grandes empresas, né? O comércio, né, os pequenos serviços não consegue ser atingido por isso. E do outro lado a gente vê também uma preocupação grande, porque a inflação continua alta, né? O governo continua adotando a solução para isso, né? A elevação da taxa de juros, com a ideia de que se você comprimir mais a economia, a inflação vai baixar, porque vai diminuir a demanda, e com isso a gente vai poder resolver. Só que isso tudo não está apresentando resultado. Então o grande desafio hoje, né, e é isso que o governo, do nosso ponto de vista, não consegue apontar, e talvez por isso a gente tenha que discutir alternativas em relação ao governo que está aí, né? Eu tenho certeza que se a gente tivesse uma mudança, né, nós poderíamos ter uma alternativa, o país voltar a crescer. Né? Nós não podemos correr o risco de caminhar 2016 e talvez entrar em 2017 com um processo de recessão econômica. Ainda sobre essa questão do desemprego, a gente também tem a queda da renda média dos trabalhadores brasileiros, né, deputado? Que também é um outro fator preocupante, né? Porque a inflação está alta, né? Passando de 10% ao ano. Estourando todos os limites que o próprio governo punha, né? A meta do governo era 4,5, podendo chegar a 6,5, e nós estamos em 10, 11, né? Depende do ciclo dos 12 meses. Então, com essa crise, com esse desemprego, os trabalhadores também não conseguem, né, nas suas databases, repor aquilo que a inflação levou. Então, a renda média começa a cair, né, e isso acaba gerando, né, um círculo ruim para a economia, porque os trabalhadores com menos renda compram menos, a economia gira menos e o país vai parando, né? Eu acho que o enfrentamento disso precisa
de o governo recuperar a credibilidade, né? O que nós não vemos o governo com capacidade para isso, e acho que precisa, por outro lado, arranjos na economia que permitam a retomada do investimento e, com isso, a retomada do crescimento econômico. O que o senhor consegue colocar para a gente, por exemplo, quais tipos de ações, porque a gente sabe qual é a solução para esse problema, né? Que é essa questão da mudança do governo federal e tudo mais. Mas pensando aqui de forma estadual, o que o senhor consegue visualizar que o governo estadual poderia fazer, por exemplo, nessa questão do desemprego, para estimular, para incentivar, enfim, para fazer crescer um pouco no aspecto estadual? Num período que teve o desemprego aqui acentuado, né, o governador Mário Covas lançou as frentes de trabalho. Foram uma alternativa importante naquele momento. Quando eu ocupei a Secretaria do Trabalho em 2011, nós não estávamos num período de desemprego, mas nós retomamos a questão das frentes de trabalho para os pequenos municípios, para responder a situações específicas. Você tinha período que terminava a safra, você tinha um município que, por alguma contingência, uma empresa acabava entrando em dificuldade, então a gente conseguia fazer frente a essa situação. Então, as frentes de trabalho são uma alternativa importante. Nós temos uma dificuldade, né, nesse momento que a arrecadação do governo do estado vem caindo, né? Felizmente, aqui no estado de São Paulo, né, a ação do governador permitiu ao longo do tempo que o estado se mantivesse equilibrado. Então, o estado de São Paulo, apesar de em 2015 ter perdido a arrecadação, ele manteve uma capacidade de investimento. Nós tivemos inúmeras obras, né, que continuaram sendo feitas, né, aqui no entorno de São Paulo, o Rodoanel, que emprega muita gente. Nós temos, eu ando muito no estado de São Paulo, inúmeras estradas sendo ampliadas, reformadas, feitas novas faixas, tudo isso gerando muito emprego, né? Então, o governo do estado consegue manter ainda um ritmo. Mas acho que, nesse momento, uma retomada das frentes de trabalho poderia ajudar muito os trabalhadores. Ok. E, de fato, essa questão do desemprego ela tem uma perspectiva muito negativa, né? Porque hoje é 9%, se eu não me engano, né? Fala-se no desemprego, e existem aí alguns economistas falando na possibilidade de chegar até 13% de desemprego no Brasil. Então, é uma questão muito delicada e preocupante, né, deputado? É muito preocupante porque, de novo, nós voltamos a essa situação, nós não vemos perspectiva, né? E eu acho que nós não vamos ter perspectiva se a gente não tiver uma mudança no governo federal, né? Infelizmente, a presidente Dilma, ela não consegue passar uma credibilidade hoje e não consegue apontar qual é a saída. Então fica se falando, vamos fazer corte, mas ninguém acredita nos cortes. Vamos fazer uma reforma, mas essa reforma não avança no também Congresso. A longo prazo, né? E também é a longo prazo. Que vai necessitar muito disso na ela conversa. Ganhou a eleição, assumiu, levou para lá, trocou ministro, tirou o ministro Mantega, botou o ministro Levi, que passou quase um ano. Não, agora vamos fazer o ajuste, vamos ajustar, e não aconteceu nada. Nem aprovou uma grande mudança no Congresso, né, e continuou se debatendo. Trocou, o novo ministro está aí novamente, e nós estamos na mesma situação. Não sai. Então, enquanto a gente não tiver, né, uma solução para essa questão, né, e essa incapacidade é que a gente fica percebendo que a presidente tem de apresentar um rumo, os investidores, a economia não retomam o seu crescimento. E nós estamos mantendo, né, eu acho que essa é uma questão importante, uma taxa de juros elevadíssima. Né? Então, essa é uma outra questão que comprime a economia. Precisa ser combatida. Precisa ser combatida, porque com essa taxa de juros, né, quem tem algum dinheiro que poderia investir, por que vai arriscar investir num negócio se não tem a certeza que o negócio vai dar certo, que você vai ter um retorno? É melhor botar o dinheiro no banco e receber uma remuneração aí da Selic que dá 14%, né, ao ano. Não tem nada que rende tanto mais hoje, do que isso. Né, do que isso. Então, para que eu vou arriscar fazer investimento se eu posso botar o dinheiro no banco e ter uma remuneração de 14%, 15% ao ano? É verdade. Bom, ainda continuando a falar desse assunto, né, eu quero ouvir do senhor qual foi a sua avaliação, né, apesar de a gente já perceber aqui um pouco nessa conversa, até esse momento,
em relação a esse corte, né, que o governo federal fez recentemente no orçamento de 2016, que foi um corte de 23,4 bilhões de reais para reequilibrar as contas públicas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre, especificamente sobre esse corte. E aí, assim, se o senhor quiser já dar uma continuidade, falar, né, porque foi uma espécie de primeiro pacote, o segundo pacote é colocado como a volta da CPMF, né, e depois a gente fala da reforma da Previdência também, que é colocado como uma outra solução. Então, nós temos um desequilíbrio fiscal, né? Essa é a questão importante que a gente tem nesse momento. O desequilíbrio fiscal, ele tem sido agravado, de um lado, é preciso reafirmar, pelos gastos do governo que correram, de certa forma, descontrolados nos últimos períodos. O que tem dessa proposta de corte que o governo apresenta é que ele não se efetiva. Então, 2014, o governo não conseguiu fechar e teve que admitir um déficit. 2015, começou o ano dizendo que ia ter um superávit, né? Porque o que nós temos que entender? Quando nós estamos falando de um déficit, o governo acaba buscando dinheiro também no mercado para se financiar, né? E com isso aumenta a dívida pública de maneira absurda, né? Nós estamos chegando a uma dívida pública que ela está passando de 60, 65, né, do PIB brasileiro e crescendo aceleradamente, justamente por causa dessa taxa de juros que foi muito elevada. Então os cortes que são propostos, ninguém tem certeza de que eles vão ser efetivados, né? E todo mundo fica imaginando que o que vai acontecer é o que aconteceu em 2015. Inicialmente se apresentou um orçamento que ia fechar equilibrado, depois precisava ter um déficit de 30 bilhões, né? E no final se admitiu um déficit de quase 100 bilhões. Né? Então, 115 bilhões. Então, é essa descrença que fica. E nós não vemos uma realidade diferente. Nisso entra também a questão da Previdência. A questão da Previdência, é verdade, a população está vivendo mais. Acho que é importante o fato de pensar, né, um sistema de Previdência que seja mais justo, né? Eu, pessoalmente, defendo que nós deveríamos ter para todos os brasileiros, independente de ser servidor público, de ser trabalhador da iniciativa privada, um mesmo modelo. Discutir, o país pode oferecer que previdência pública para todos os cidadãos, né? Então hoje nós temos no INSS uma previdência que tem um teto de 5 mil e poucos reais, né? Então essa é a previdência que nós conseguimos oferecer aos trabalhadores. Então, acho que essa previdência deveria ser para todos os brasileiros. Nós temos hoje os modelos do servidor público, né? E com isso é uma reforma importante. A outra questão fala-se muito em estabelecer por idade. Isso. Determinar, né, uma idade mínima. Né? Primeiro é preciso frisar que uma grande maioria de trabalhadores no sistema geral, no INSS, mais de 50% dos trabalhadores já se aposentam por idade, né? Com 60 anos as mulheres e 65 os homens, né? Porque a grande maioria não consegue ter o emprego regular permanente, então trabalha um período, fica desempregado, entra no seguro-desemprego e com isso mesmo podendo se aposentar aos 35 anos o homem e aos 30 anos a mulher, né, como ele não consegue manter esse ritmo de trabalho permanente e a sequência, sem nenhum intervalo, conta não fecha, né, ele acaba se aposentando por idade. E portanto com um salário mínimo, né? O fator previdenciário, por outro lado, né, ele para aqueles que poderiam se aposentar com 30 mulher ou 35 anos o homem, né, ele significava uma derrubada. Então, eu particularmente acho que nós devemos discutir outros mecanismos, né, sem incluir aí a idade mínima, porque agora, por exemplo, com essa situação do desemprego, quem que perde o emprego? De um lado, os jovens que não conseguem acessar o mercado de trabalho, né? E do outro lado, muita gente que está perto de aposentar, né? E aí perde o emprego. Então, se a gente tivesse idade mínima, né? A pessoa que não tem 65 anos
né? Ou não sei, fala 65, 67. Exatamente, né? 65. Então, 65 anos. Quem não tiver 65 anos não vai conseguir aposentar, né? Com o fator previdenciário mesmo tendo um problema de cair um pouco a renda do trabalhador, né, ele conseguiria se aposentar. E depois, se ele conseguir um novo emprego, ele complementa essa renda, né? Mas se ele perde o emprego e tem uma idade mínima e ele não consegue um novo emprego, né, ele vai tendo precarizada a sua aposentadoria. Então esse é um assunto que nós temos que discutir muito, né, quais os mecanismos que sejam justos. E também acho que qualquer mudança ela não pode ser feita para quem já está no mercado de trabalho. Isso porque tem que os trabalhadores entraram com uma determinada perspectiva, né? Essa regra muda no meio do caminho, é extremamente prejudicado esse trabalhador, né? E aí é extremamente prejudicado, porque muito se fala que o trabalhador pode buscar uma previdência complementar. Isso até tem sido melhorado no Brasil, né? Nós temos uma legislação que criou a previdência complementar, mas de novo ela só é uma realidade que existe só em grandes empresas, nas empresas públicas e em grandes empresas privadas, né? Não há ainda uma consciência do trabalhador, né, de trabalhar a previdência complementar, até porque para a grande maioria que tem salários baixos, né, o custo de vida não permite que ele faça ao longo da vida uma poupança, né, para poder melhorar a sua aposentadoria. Então tudo isso tem que ser muito bem discutido, e acho que o fundamental é que o país tenha regras claras, né, e volto a dizer, se responsabilize por uma previdência que seja básica, que seja constante, que não sofra corrosão ao longo do tempo, né, e que seja igual para todos os brasileiros, né? Acho que nós devemos dizer para os brasileiros o seguinte: nós conseguimos bancar para todos os brasileiros X de aposentadoria. Daí para frente, cada um procura como é que pode melhorar um pouco isso. Deputado, a gente fala um pouco sobre a sua PMF no nosso próximo bloco, pode ser? Pode ser. Ok, então tá bom. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos já já. O Sindepres, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepres Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepres, na Praça Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101-8688, ou acesse o site www.sindepres.org.br. Sindepres, sempre trabalhando para você. Estamos de volta com o Sindepres Entrevista, que conversa hoje com o deputado estadual da Visaia. Deputado, agora sim a gente pode falar um pouco sobre a questão da CPMF. Eu queria que o senhor falasse sua opinião sobre a volta desse imposto e também comentasse essa questão do repasse, essa discussão, na verdade, do repasse da CPMF aos estados. Eu sou contra a volta da CPMF, né, até por essa discussão que a gente estava fazendo anteriormente. O governo não consegue apresentar um programa consistente de redução, né, das suas despesas. Então, acrescentar mais um imposto significa que daqui a um tempo nós temos que discutir um novo imposto outra vez, né? Então, é preciso que se tenha, né, uma consistência no que o governo vai fazer. Se não reduzir a taxa de juros, né, o déficit vai continuar crescendo, né, mesmo com esses ajustes que vão ser todos pequenos, que estão sendo né, feitos, que estão né? sendo feitos. Então, se não houver uma correção global, né, dessas questões, diminuir a taxa de juros, né, os cortes serem efetivos, né, nós não vamos ter solução. E aí, mais um imposto, nós vamos penalizar ainda mais, né, todo o setor produtivo, todo o setor do comércio, a própria população, porque a CPMF é um imposto em cadeia, todo mundo vai pagar esse imposto. Então, eu sou contra,
e aí nem tem sentido discutir então, né, a distribuição para os estados. Essa é uma tentativa do governo federal, né, de ganhar o apoio dos governadores e dos prefeitos. Hoje as prefeituras vivem com a queda de arrecadação, não conseguem pagar suas contas, então é uma tentativa de aumentar o apoio para que todos sejam favoráveis a ter a CPMF. Falando dessa questão do governo federal com governos estaduais, eu não sei se o senhor acompanhou, mas, se eu não me engano, vai ser voltado recentemente, né, a questão das dívidas dos estados. E existe a possibilidade ou de perdoar ou de renegociar essas dívidas, que chega no montante de 300 bilhões de reais. Como é que o senhor vê essa questão de negociação dessa dívida, que já foi negociada no passado? O país tem uma lei de responsabilidade fiscal que eu acho que ela é importante ser mantida. Então nós não podemos ter nesse processo, né, qualquer enfraquecimento da lei de responsabilidade fiscal. Por outro lado, a dívida que foi renegociada lá atrás tem taxas de juros também elevadas. Então isso faz com que os estados e os municípios, principalmente os grandes municípios, vão pagando e a dívida não diminui. Então a taxa de juros, né, dessa dívida eu acho que é uma medida saudável se ela puder ser readequada e com isso a gente ter uma perspectiva de que essa dívida vai ser de fato paga. Ok. Deputado, falando sobre essa questão do corte no orçamento, né, que o governo lançou recentemente, eu li, né, que existem movimentos sociais, centrais sindicais que são totalmente contra esse corte, né? E eles apontam como uma solução, né, para resolver essa questão, que é aumentar os impostos sobre os setores mais ricos da população. O senhor enxerga isso como uma questão que pode funcionar? Acho que nós temos no Brasil uma carga tributária muito injusta, né? Então acho que não é só uma discussão de aumentar a carga tributária das pessoas mais ricas, de quem tem, né? É de tornar mais justo. Acho que essa é uma discussão importante, mas não é uma solução fácil, né? Se fala há muito tempo em reforma tributária, fiscal e muito pouca coisa acontece, né? Hoje, grande parte dos impostos são impostos indiretos. Então, quem compra... Agora não, porque o imposto, né, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, sobre o arroz, o feijão, foi zerado, né? Mas quem compra 1 quilo de café, né, paga o mesmo imposto quem ganha o salário mínimo e quem tem uma renda de 10 mil reais Exatamente. por mês, né? Se você vai comprar um sapato, né, você paga o mesmo imposto, né, se você ganha salário mínimo ou se você tem uma renda de 30 mil reais por mês. Então essa é uma situação injusta, porque quando você calcula isso que é chamado o imposto indireto, porque não é calculado só sobre a renda, é aquilo sobre o consumo, né, você percebe que alguém que ganha salário mínimo paga percentualmente muito mais imposto do que quem tem altos salários. Então nós precisamos mudar essa forma de tributar de forma que a tributação fosse mais justa. E é sempre bom lembrar, né, que uma tributação mais justa, ela diminui a desigualdade da renda, né, diminui a disparidade de renda que a gente tem. E que o Brasil é um dos países onde a disparidade de renda é mais assustadora, né, e portanto nós precisamos avançar nisso. Então acho que os movimentos sindicais, as centrais, os movimentos sociais estão corretos, né? Nós precisamos encontrar a forma mais adequada de fazer essa reforma tributária e com isso ter uma tributação mais justa e mais eficiente. Ok. Agora falando também de um outro assunto um pouco espinhoso, né, porque a gente só tem tratado disso aqui, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto do senador Serra, né, José Serra, que abre a exploração do pré-sal às empresas multinacionais. Como é que o senhor tem acompanhado essa questão? Olha, acho que essa é uma boa discussão para os caminhos que a gente quer para o desenvolvimento do Brasil, né? A presidente Dilma Rousseff, o presidente Lula, o PT principalmente, vendeu muito a ideia, né, de que o pré-sal é nosso, nós não podemos entregar e que, portanto, a Petrobras deveria ser sócia com pelo menos 30% em todos os investimentos de exploração do pré-sal. E o que nós assistimos nesse período? O preço
do petróleo caiu a R$30 o barril. O preço é fixado internacionalmente. Eu não posso negociar aqui um preço, fazer preço. Né? Eu tenho preço internacional. Então, essa redução do preço fez com que a exploração do pré-sal não seja nesse momento tão viável economicamente, porque ela é mais cara, justamente por estar mais profundo. E por outro lado, nós temos uma Petrobras que está endividada, né? O próprio governo vem admitindo que ela tem que vender ativos nessa hora, né? Que o petróleo está com esse preço lá embaixo, vender ativos a preço de banana. Né? Então essa é a questão mais grave. Por outro lado, a Petrobras ela tem um monopólio do refino, do controle do petróleo no Brasil. Então eu acho que o projeto do senador José Serra, ele é positivo nesse aspecto, porque ele permite que o quê? Primeiro, que aquelas áreas que foram consideradas estratégicas, a presidente da República pode continuar definindo como é que vai ser feito o leilão e pode oferecer primeiro a Petrobras. Então, só iria para as outras empresas se ficasse claro que não é tão vantajoso para a Petrobras entrar na exploração desses eventuais novas iniciativas de exploração. Depois é preciso considerar que quando você tem um novo poço de petróleo, uma nova bacia sendo explorada, entre o início da exploração e essa exploração se viabilizar, começar a produzir, e mais do que isso, você conseguir pagar o investimento que você fez, são muitos anos. Muitos anos. Né? Até se comercializar 10, 15 aquele produto. Anos, né? Comercializar em quantidade suficiente para pagar o investimento que foi feito no passado. Porque o investimento é muito alto. Então, quando você obriga a Petrobras a participar de todos os investimentos, significa que você não vai conseguir, nesse momento, acelerar o processo de exploração do petróleo. Por quê? Porque a Petrobras está endividada, ela não tem capacidade de investir. Então é muito melhor que você tenha contratos claros, né, onde a iniciativa privada entre, possa participar e depois esse petróleo vai ser comprado pela Petrobras, né, aos preços que estão aí estabelecidos. Né? Então eu não vejo nenhum problema, acho que isso funciona assim no mundo inteiro, né? As empresas de iniciativa privada participam disso, né? E mais grave, né? Muita gente diz, mas isso é entregar as nossas riquezas, né, para o capital internacional, para o estrangeiro. O Brasil tem condições de controlar isso tudo, tem a legislação eficiente para isso, nós nunca tivemos esse problema, não se está mudando o papel da Petrobras, né? E acho que mais grave do que tudo isso é o que nós estamos fazendo, é vender os ativos da Petrobras nessa hora, aí sim, na bacia das almas. Então acho que é um projeto positivo, né? Acho que foi bom que o Senado tenha aprovado, acho que é importante que a Câmara Federal discuta, né? E que a gente possa acompanhar isso com muita transparência, porque regras claras, garantindo que o Brasil tenha o controle da participação da iniciativa privada, não significa nenhum problema, né? Significa, ao contrário, a capacidade de a gente ter desenvolvimento, crescimento econômico, renda e com isso melhorar, inclusive, a situação da Petrobras. Ok. Deputado, o senhor pode falar também um pouco sobre como é que anda o processo da CPI da merenda aqui em São Paulo? Como é que está essa questão nesse momento? Bom, a CPI da merenda, quer dizer, são denúncias, né, de que uma cooperativa pagava propina para determinados agentes públicos, né? Isso já foi objeto de uma investigação profunda da polícia e do Ministério Público há mais de 6 meses. Né? Eles vêm investigando isso, gravando, né? Já prenderam algumas pessoas e essa investigação agora, né, foi fortalecida ainda mais com uma força-tarefa criada no Ministério Público.
Então há um debate aqui na casa se nós devemos instalar aqui uma CPI ou não. Até o momento, a maioria dos deputados não tem sido favorável à implantação da CPI, até porque nós entendemos que há uma investigação muito forte sendo feita em curso, tanto pela polícia como o Ministério Público. Não há nenhum problema de obstrução dessas investigações. Nós, portanto, ao instalar uma CPI, estaríamos entrando atrasado num processo de investigação que já está ocorrendo, não teríamos provavelmente capacidade de acrescentar nada nesse momento. O processo de uma CPI, quando ela é feita, mesmo que ela apure coisas novas, isso vai depois remetido ao Ministério Público. Portanto, eu acho que se a gente perceber que por alguma razão qualquer o Ministério Público não está tocando corretamente essas investigações, a polícia não estiver dando conta, aí eu acho que é o caso de a Assembleia entrar. Mas, enquanto essas investigações estiverem progredindo, avançando e sendo feitas com a profundidade que estão sendo feitas, eu acho que nós podemos continuar acompanhando sem necessidade de fazer necessariamente uma CPI nesse momento. Há uma discussão sendo feita no momento da dificuldade da instalação da CPI. E, assim, parte do que a gente tem observado na grande imprensa é que o governo estadual tem dificultado isso. O senhor observa essa questão? O senhor acompanha se isso corresponde? Nós não temos recebido do governo, os deputados têm independência aqui. Então, o que há aqui é uma discussão entre os deputados. Nós mesmos aqui nós temos aqui o PPS, tem 3 deputados, participamos de um bloco, que são mais 25 deputados, e nós temos permanentemente feito essa discussão para avaliar se é o caso de instalar a CPI ou não. E nesse momento a nossa conclusão é que as investigações estão andando, estão sendo feitas com o rigor necessário e que, portanto, nós não acrescentaríamos fatos novos com a instalação da CPI. Ok. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre eleições de 2016. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a participação do PPS, não só na capital, como no estado de São Paulo, e se o senhor puder simplificar um pouquinho aí no Brasil, E por último, falar sobre a entrada do senador Cristóvão Buarque ao PPS na última semana. O PPS é um partido que não é um partido grande, mas é um partido que tem sido muito firme nas suas ações, na sua forma de fazer política. Então, aqui no estado de São Paulo, nós achamos que vamos ampliar o número de prefeituras. Nós temos hoje 28 prefeituras comandadas pelo PPS, acho que vamos ampliar. Temos oportunidade de crescer, inclusive, para cidades maiores. Nós temos o deputado Alex Manente, que é pré-candidato aqui em São Bernardo do Campo, que é uma grande cidade. Hoje está bem posicionado, as pesquisas apontam inclusive ele em primeiro lugar. Então acho que é uma boa perspectiva. Temos outras cidades importantes, Taubaté, a vereadora Poliana pode disputar, é uma cidade grande também. E aqui na capital nós estamos ainda avaliando qual o melhor cenário para posicionar o PPS. No Brasil, temos oportunidade de disputar também algumas capitais, vamos priorizar a Vitória, onde o prefeito já é do PPS e vem fazendo um bom trabalho e, portanto, candidato à reeleição. Então, acho que também é uma perspectiva de crescimento. E a filiação do senador Cristóvão Buarque foi uma honra para todos nós do PPS, porque nesse quadro político que nós estamos vivendo, onde o fazer política vem sendo muito criticado, toda hora as notícias são de corrupção, de gente fazendo coisa errada, é muito bom o partido ter sido escolhido para sua filiação por uma pessoa como o senador Cristóvão Buarque, que tem reconhecidamente uma longa trajetória política e uma trajetória política de uma abertura para o debate, uma trajetória política de afirmação de posições claras, principalmente em relação à importância da educação, e uma história política de seriedade no trato da coisa pública. Acho que é com essas características que o senador traz e encarna,
que são as mesmas características que a gente vê no nosso presidente nacional, o deputado federal Roberto Freire, que são pessoas que têm uma longa trajetória e das quais você pode concordar ou discordar das posições políticas, mas você não tem o que falar do respeito e da seriedade com que fazem política. Portanto, acho que são pessoas como essa que, continuando participando na política, reafirmam que a saída para todos os problemas que o Brasil vive, os problemas políticos, os problemas econômicos e os problemas sociais, está na política, né? Na participação política cada vez mais efetiva da população. E é nisso que a gente acredita, e o senador vindo para o nosso partido nos honra muito e vai mostra acrescentar a perspectiva. bastante também ao partido, né? Com certeza. Deputado, muito obrigada por nos receber aqui mais uma vez. Agradecemos em nome da TV Sindepress. Eu que agradeço por essa oportunidade de debater um pouco a política do nosso país. Parabéns ao Sindipress. Okay. Bom, a todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.